Neste livro nós vamos encontrar muita informação importantíssima, e uma delas sobre o degredo de Capela. Né? Capela, uma estrela na constelação do Cocheiro, que dista cerca de 90 anos-luz da Terra, uma estrela binária, um sistema estelar binário, são duas estrelas na realidade, né? E aqui Emmanuel vai dizer que no passado distante houve uma migração de espíritos impenitentes, revoltosos, teimosos. Capela naquela ocasião estava exatamente no ponto que a Terra está hoje, ou seja, saindo da condição de mundo de expiações e de provas e entrando na condição do mundo em regeneração. E naquela ocasião, esses espíritos impenitentes e revoltosos foram degredados de lá, foram expulsos de lá. Por isso que na Bíblia tem essa imagem de Adão e Eva comeram a maçã do pecado e foram expulsos do paraíso, né? Está lá nas tradições históricas e lendárias de todos os escritos sagrados. E Emmanuel vai explicar agora racionalmente para nós o que aconteceu. Em 1938 ele vai escrever através de Chico Xavier dizendo: há uma grande estrela na constelação do Cocheiro que recebe o nome de Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos. Então Capela também tinha vários mundos, né? Quase todos os mundos, olha que interessante. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se depuraram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Há muitos milênios, e particularmente o Chico vai me dizer especificamente que isso ocorreu há 7.000 anos atrás, portanto 5.000 antes de Cristo. O que aconteceu lá? Houve a guerra nuclear, lá, em Capela. E aqueles responsáveis pela guerra nuclear de Capela foram degredados de lá, saíram de lá, né? Emmanuel diz isso no livro A Caminho da Luz nos seguintes termos: há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de seres rebeldes lá existiam, e uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram então localizá-los aqui na Terra. Aí houve o degredo. Foram expulsos de Capela para começar a encarnar na Terra. Só que 5.000 anos antes de Cristo, 7.000 anos atrás, a Terra era tão atrasada, né? A Terra era um mundo primitivo. Não era um mundo de expiações de provas, era um mundo primitivo. Com a chegada dos capelinos, nós tivemos um upgrade. Nós nos tornamos um mundo de expiação e de provas. Porque eles trouxeram, naturalmente, avanços extraordinários. Veja a civilização egípcia, a civilização hindu, os arianos, os judeus, os hebreus, né? Todos eles são capelinos que vieram degradados de lá. E trouxeram para nós o quê? Começou uma coisa muito importante, a escrita. Por volta de 5.000 antes de Cristo, os seres começam a escrever a própria história. Daí nasce a história, assim sucessivamente, né? Agora isso está precisando acontecer agora na Terra, né? Esse degredo de terráqueos que estão impenitentes, atrasando o passo da Terra. Que isso está acontecendo. O Chico vai dizer para nós, por exemplo, que o degredo de terráqueos começou na Segunda Grande Guerra Mundial. Grande degredo. Começou na Segunda Grande Guerra Mundial. E continua acontecendo e muito fortemente. Um detalhe, essa frase aqui, que Emmanuel passa só um mel na nossa boca, sem explicar, né? Olha só, ele fala assim: um dos orbes de Capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. O Chico vai me dizer: Jesus é o governador de Capela também. Por isso é que nós temos tantas afinidades com Capela. Mas não é só isso, não. Jesus é o governador espiritual de 5 planetas. Um planeta hoje feliz, no sistema estelar de Sírius. O planeta Capela, que é hoje um planeta regenerado, um dos planetas que gira em torno do sistema binário de Capela. A Terra, que é um planeta de expiações e de provas. E um planeta primitivo hoje chamado Quiron, para onde os degredados da Terra estão indo, desde a Segunda Guerra Mundial. Alguém quer ir para lá? A passagem é grátis. Levanta a mão quem quer. Olha, lá é muito bom, porque o Chico me falou que a vida lá é como a nossa. O globo, a única diferença lá é o seguinte: lá tem temperatura, pressão, água, animais, vegetação iguais ao da Terra. Só com 2 diferenças. A primeira é um globo muito maior do que a Terra, bem maior do que a Terra. A segunda diferença, a humanidade lá ainda vive nas cavernas. Então a passagem é grátis. Quem quiser ir ajudar
Os habitantes das cavernas de Quiron, hein? Não tem internet. Olha só, principalmente as mulheres, né, quem gosta de cuidar muito dos cabelos, ó, vão estar com o corpo todo cabeludo. É ou não é? E aqui, só para terminar a nossa primeira parte, nós vamos citar o livro Renúncia. Lá no início do livro Renúncia, o Emmanuel vai falar sobre o planeta feliz da constelação de Sírius, do sistema estelar de Sírius, né? Logo nos primeiros capítulos, essa é uma imagem do sistema estelar de Sírius. Um detalhe importante, viu, gente? Chico recebeu esse livro Renúncia em 1947. Vocês vão ver aí que Emmanuel vai falar que o sistema estelar de Sírius é um sistema trino, 3 sóis. Na época, a ciência astronômica terrestre não falava isso. Falava que era um sistema binário, duas estrelas. E Emmanuel fala, são 3 sóis, um sistema trino. Somente depois que o Hubble, e mais especificamente um outro satélite, foi lançado no espaço para pesquisar, pelos cálculos matemáticos, chegou-se à conclusão que o sistema é trino em 2008. Portanto, 61 anos depois de Chico Xavier receber o livro Renúncia. Eis Sírius, diz Emmanuel, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. 3 sóis, rutilantes, despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para endênico festim dos gênios imortais. Que elevação, né, de linguagem, né? Para lembrar seu avô Peralva, viu? Que também escrevia assim. Olha só, ele falando sobre os seres extraterrestres de Sírius, e voltando a dizer, lá também é um planeta governado por Jesus, um planeta feliz governado por Jesus. Portanto, guarda grandes afinidades com Capela e com a Terra. E lá, esse livro diz respeito a quem? Diz respeito a Alcione. Alcione, um habitante de Sírius. O Emmanuel começa a descrever justamente o ambiente de Sírius, onde Alcione vivia. E ela renuncia, por isso que o livro chama Renúncia, ela renuncia a tudo isso para encarnar na Terra, para nos ajudar. Né? Renúncia. E ele descreve, seres alados iam e vinham. Seres alados, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e de oração. Então aqui uma breve descrição, uma colher de chá que Emmanuel nos deu a respeito de um mundo feliz. Um mundo que já venceu o mal, a ignorância, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a disputa, a vaidade, né, e já atingiu o máximo do desenvolvimento do potencial humano de amor, de misericórdia, de concórdia, de sabedoria. E olha só, o objetivo de uma humanidade feliz, portanto, seres extraterrestres que habitam mundos felizes, está aqui, ó. Eles obedecem a santificados objetivos, num trabalho de natureza superior e inacessível à compreensão humana. Que Jesus nos ajude a um dia chegar lá. Muito obrigado. Bom, gente, muito obrigado. Estão me ouvindo? Tá. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente vai dar sequência ao que nós conversamos Foi sábado, né? Foi sábado, já estou... Então, sábado nós fizemos a primeira parte desse estudo, que é a vida extraterrestre, segundo a obra de Kardec e de Chico Xavier. Quero agradecer 2 pessoas. Pedro Rezende, de São João del Rei, Minas Gerais, que ouviu a palestra e viu a palestra online, e falou comigo que eu esqueci de dizer da obra de Kardec, o que está lá na Revista Espírita,
os desenhos que foram feitos pelo médium Victorien Sardou. Ele recebia o espírito de Bernard de Palissy e desenhava as habitações de Júpiter, né? E imagina que beleza, né? As habitações de Mozart, de Swedenborg, isso tudo Kardec colocou na Revista Espírita. Os desenhos mediúnicos de Victorien Sardou pelo espírito de Bernard de Palissy a respeito das habitações de Júpiter. Eu gostaria de ir lá, mas hoje eu fui a Júpiter, mas outro Júpiter, bem perto aqui de vocês, não é? Aqui a norte de West Palm Beach. Não é a mesma coisa, mas a gente imagina que Júpiter, planeta, deva realmente ser uma maravilha a partir desses desenhos. E eu quero agradecer também o Alan Page, de Londres, que também assistiu à palestra e me corrigiu numa informação que eu dei aqui a respeito do astronauta que eu citei como sendo o segundo, não é? O Edgar Mitchell, o segundo que pisou na Lua. Ele me corrigiu: não, Geraldinho, ele foi o sexto astronauta a pisar na Lua. Então, muito obrigado, Alan, que nos ouviu e nos acompanhou de Londres. Bom, então vamos dar sequência. Na obra de Chico Xavier, nós vamos encontrar, como eu disse aqui no sábado, este livro extraordinário chamado Cartas de uma Morta. É o livro que a mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, escreveu. São as primeiras psicografias do Chico, que ele tinha 17 anos de idade quando começou a psicografar as mensagens da mãe dele, mas que só foram publicadas muitos anos depois, em 1935, quando ele tinha 25 anos de idade. Cartas de uma Morta, até hoje editado pela Livraria Allan Kardec, LAC, editora de São Paulo. E é interessante que ele vai colocar para nós um resumo do que nós falamos aqui sábado. O mentor da Dona Maria de São João de Deus vai fazer esse resumo de tudo que nós falamos no sábado. E ele vai dizer assim: há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza. Mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios localizam ou focalizam dentro da noite espessa e imensa, não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade, né? Então é aquilo que nós falamos no início da palestra de sábado. Deus seria um grande latifundiário, né, se ele fizesse somente a Terra habitada por seres inteligentes e todo o resto do universo, tudo que está aí à nossa volta, planetas, luas, sistemas estelares, constelações, galáxias inúmeras, tudo isso seria apenas para divertir ou para maravilhar os nossos olhos durante a noite. Impossível, né? É um pensamento um tanto quanto estreito demais. E aqui o mentor da mãe de Chico Xavier explica para ela isso, que nós somos, portanto, seres universais. Fazemos parte dessa grande família de humanidades espalhadas pelo cosmo, indistintamente, em todos os ambientes, segundo Kardec, e nós na Terra não somos diferentes. Nós fazemos parte, portanto, dessa família. Lá no livro Cartas de uma Morta, a mãe de Chico Xavier vai, depois de desencarnada, ser convidada a visitar o planeta Marte e a observar a humanidade marciana. Como nós estudamos aqui no sábado, é essencialmente diferente da nossa. São corpos diferentes, vibrações diferentes. O ambiente da vida, naturalmente, é próprio e ligado ao ambiente do próprio planeta, né? E também um outro espírito, o espírito de Humberto de Campos, que foi um grande literato da Academia Brasileira de Letras. Depois de desencarnado, ele também é levado pelo guia espiritual dele para visitar o planeta Marte. Depois a gente entra no relato de Humberto de Campos. Esse primeiro relato é o relato da mãe de Chico Xavier com seu mentor. Está lá no livro Cartas de uma Morta. E se diz assim: a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita.
Muito interessante. Gente, isso foi escrito em 1927. Né? A NASA só foi confirmar isso, que a atmosfera marciana era rarefeita, depois que ela enviou as sondas Voyagers em 1976, que demoraram anos para chegar até Marte, né? No final da década de 70, e constatarem que a atmosfera marciana era de fato muito rarefeita, muito mais rarefeita do que a atmosfera terrestre. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Olha só, vamos fazer uma comparação com a Terra? Alguém aqui volita? Sai batendo asinha por aí? Hein? No pensamento até pode, né, Luiz? Mas nós estamos aqui presos, né, ao solo terrestre. Ainda, nós somos seres que ainda se arrastam pelo solo do planeta onde residimos, né? Mas nós sabemos, por informação espiritual, que os espíritos desencarnados, depois de uma certa condição de cultura, de inteligência e de moralidade, são capazes de volitar. Lembram-se do relato de André Luiz, do próprio Emmanuel, de Humberto de Campos, né? Do irmão Jacó, através do Chico? Os espíritos desencarnados de uma certa condição mediana para cima têm essa condição de volitar. Volitam à vontade. Né? A humanidade encarnada de Marte já volita. Né? Só aí já dá para a gente ver que eles estão num patamar superior ao nosso, em matéria de organização da sua sociedade, tanto física quanto moral. Né? Segundo a mãe de Chico Xavier nos conta. Interessantes faculdades volitivas. Percebi, diz ela, que a vida da humanidade marciana é mais aérea, olha só, mais aérea, diferentemente da nossa, né? Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Vi oceanos, olha que interessante isso, gente. Vi oceanos, apesar da água se me afigurar menos densa. Outra questão, ela é menos densa do que a água na Terra. Assim como é menos densa a água onde? Aqui na Terra, em nosso lar. Lembram-se do relato de André Luiz? Quando ele fala do Rio Azul, né? Lá não tem um rio que passa na cidade do nosso lar chamado Rio Azul? Nós aqui na Terra enxergamos esse rio? Não enxergamos. Nós estamos em outra dimensão mais grosseira. No entanto, os espíritos desencarnados que habitam o nosso lar veem o rio, participam ativamente da vida em nosso lar, organizada em torno do rio. Tanto é que André Luiz chega a dizer que a fluidificação da água do Rio Azul em nosso lar é feita pelo Ministério da União Divina, o ministério mais alto dos espíritos mais elevados em nosso lar, que trabalham com a fluidificação das águas do Rio Azul em nosso lar. Consequentemente, fazendo um paralelo com Marte, vamos ver que Marte também está numa condição muito superior do que nós aqui. Há um sistema, olha que curioso que ela diz. Naquela ocasião, gente, não se conhecia nada de Marte. Os telescópios terrestres eram ainda muito rudimentares. Nós estamos falando de 1927, correto? E as pessoas observavam riscos pelos telescópios na superfície marciana. E alguns chegaram a dizer, e haviam obras já escritas naquela época, dizendo que aqueles riscos da superfície marciana eram, na verdade, umas canalizações de uma civilização marciana. Mas o espírito da mãe de Chico Xavier está dizendo que não. Olha só, ela diz assim: há um sistema de canalizações, mas não por obra da engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta que põe em comunicação contínua todos os mares. E é exatamente isso, depois que as sondas da NASA foram a Marte, verificaram, né, que eram formações naturais, o que a gente via nos telescópios cruzando a superfície marciana não eram mais do que formações naturais. E ela diz assim: não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas. Hoje a gente vê o rover fazendo as fotografias e geralmente a gente vê aquela coisa plana, não é? Muito plana. Onde os felizes habitantes desse orbe desempenham as suas atividades.
as águas são muito raras. As chuvas quase que não se verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. É exatamente o que hoje nós estamos vendo, né? Grande parte das águas, outra revelação importante, desapareceram nas infiltrações do solo. A gente não tem 3 anos que a NASA chegou nessa conclusão, ao verificar a água no solo lunar, que ela foi infiltrada nas rochas, né? E portanto, não está na superfície. Isso aqui eu já disse, né? Grande parte das águas desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com os elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do planeta. Tudo isso é muito interessante, pensar em Chico Xavier recebendo isso em 1927. Não é? Por isso que ele foi considerado louco, sim, por isso. Uma das razões é essa, né? E nós, porque nós estamos falando aqui também isso. Certo dia ele falou comigo assim, Geraldinho, se as pessoas ouvirem o que nós estamos conversando aqui, eles vão buscar 2 camisas de força, uma para mim e outra para você. Porque de fato, né, são revelações espirituais, elas se antecipam no tempo a respeito do próprio caminhar da humanidade, né? Agora vamos ver o espírito de Humberto de Campos. O livro chama-se Novas Mensagens. Ele também vai falar sobre Marte. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido aqui, porque nós temos outros temas bastante interessantes, que são as experiências de Chico Xavier a respeito de contatos com extraterrestres. Mas aqui não deixa de ser uma experiência. Aqui é uma experiência mediúnica, não foi do Chico, mas foi do espírito de Humberto de Campos, que escreveu por ele vários livros, né? Vários livros, um literato da Academia Brasileira de Letras, que ao desencarnar foi convidado para visitar o planeta Marte. E lá foi. Está no livro, o relato de Humberto de Campos está no livro Novas Mensagens. Ele diz assim, dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, cujos edifícios de algum modo me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem sustidas por novos elementos semelhantes ao hélium, balançavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e harmonia entre as forças aéreas. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Novamente, olha a sintonia, né? Maria João de Deus, mãe de Chico, fala isso, que o corpo físico dos habitantes de Marte é diferente do nosso. Humberto de Campos está dizendo a mesma coisa, né? Olha aqui, a organização física deles difere um tanto do arcabouço físico com que nós experimentamos a vida aqui na Terra. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Por quê, gente? Porque eles já atingiram o nível da paz. A paz interior. Então eles não são inquietos como nós, né? Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Imagina que beleza deve ser morar num planeta assim, né? Era tempo, contudo, deixa eu ver se é esse mesmo, né? Era tempo, contudo, de observarmos a cidade com as suas disposições interessantes. Atingimos extensa praça onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência, tocada de majestosa simplicidade. E aí, muita gente fala assim, mas isso é uma grande bobagem, porque as naves, né, desde a Voyager, todas aquelas que desceram, as naves da NASA que desceram no planeta Marte, não encontraram cidade alguma, não encontraram... Gente, é outra vibração. Assim como nós não estamos vendo os nossos irmãos desencarnados, não quer dizer que eles não existam, eles estão aqui, né? As cidades espirituais, por exemplo, da Terra mesma, como o nosso lar, nós sabemos que elas existem. Emmanuel diz que nosso lar é uma dentre de milhares de colônias espirituais dessa mesma natureza, que rodeiam a Terra, né? Então, se nós não enxergamos nem as nossas cidades espirituais, vamos querer enxergar uma humanidade que está muito mais avançada do que nós. Não há paralelo de comparação. Isso está perfeitamente em sintonia com o que nós falamos aqui no sábado a respeito da obra de Kardec. O próprio Kardec colocou isso. A vida em cada planeta é diversa. E o veículo da vida será proporcional ao estado, o estado material de cada planeta, né?
E, portanto, Marte está além da nossa compreensão de vida atual, num estágio muito mais avançado. O Chico chega a me dizer o seguinte, eu perguntei a ele se as nossas humanidades se teria algum contato. E ele falou assim, Geraldinho, nós deveríamos ser, a humanidade terrestre e a humanidade marciana, deveríamos ser humanidades irmãs. Deveríamos progredir paralelamente, conjuntamente. Qual que foi a diferença? Por que não fizemos isso? Porque aqui na Terra, a humanidade há milênios se dedica à guerra. E lá a humanidade marciana nunca se dedicou à guerra. Então eles avançaram na frente, muito na frente de nós, milhares de anos na frente, porque eles não tiveram que reconstruir. Aqui nós estamos sempre reconstruindo, né? É uma matança sem fim. Desculpa. E temos que reconstruir. Bom, Humberto de Campos vai dizer através do Chico, na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção, explicando-nos que se tratava de espessas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas. Olha só, se a água é escassa lá, eles tiveram que criar essas máquinas, né? Criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido. Outra questão de que difere muito da gente, olha aí. Em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo totalmente dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores. Né? Nós aqui, a gente se acha muito bom, um franguinho assado, né? Um leitão, uma pururuca, o que mais? Uma picanha, hein? Mas isso para eles é inconcebível. Por quê? O problema da alimentação foi solucionado através das forças atmosféricas. Através do que, gente? Da respiração. Um dia a gente chega lá. Vai demorar, mas vamos chegar lá. Né? Todavia, ao apagar das luzes diurnas, o grande templo enchia-se de povo. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida. Olha que interessante. Né? Assim como nós, encarnados, não percebemos o mundo espiritual e não temos condição de perceber a civilização marciana, o espírito desencarnado de um terráqueo, que é Humberto de Campos, indo a Marte, não era observado por eles, pelos encarnados de Marte. Né? Havia barreiras vibratórias. Né? O grande templo enchia de povo. Né? Observei que a nossa presença espiritual não era percebida. Daí podermos examinar a multidão à vontade, em seus mínimos movimentos. Todos os grandes centros deste planeta sentem-se incomodados. Prestem atenção, gente. Todas as grandes cidades de Marte sentem-se incomodadas pelas influências nocivas da Terra. Olha como que a gente está bem na picture, né? Ou na fita, né? A gente incomoda. Nós somos aqueles vizinhos chatos. Não é? Sabe aquele vizinho insuportável que arrasta a cadeira no meio da noite, não é? Que põe o som alto, que sapateia. Nós somos esse vizinho. Olha que beleza, a humanidade terrestre. É o vizinho chato de Marte. Né? Eles lá, os grandes centros da civilização marciana, se sentem incomodados com a nossa influência nociva. Né? O único, e para piorar a situação, Humberto de Campos fala assim, a Terra, o único orbe de aura infeliz dentre as suas vizinhanças mais próximas. E tem gente se achando grande coisa, né? Aqui na Terra, né? Você veja, a gente não é nada. Vai se achar grande coisa. Desde muitos anos, olha outra informação interessante. Desde muitos anos, enviam os marcianos mensagens ao globo terráqueo, através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Eles enviam mensagem, mas a gente não consegue entender, não consegue interpretar. Né? Então essa foi a visita de Humberto de Campos a Marte e a visita dele, a observação que ele fez da civilização marciana. Portanto, muito avante do nosso passo terráqueo. Né? Agora, vamos à visita da mãe de Chico Xavier a Saturno, que para começo de conversa está mais elevado do que Marte.
Saturno é o segundo mais elevado planeta do nosso sistema solar. O planeta mais elevado, segundo os espíritos, é Júpiter. O segundo planeta mais elevado é Saturno. Nós poderíamos classificar Júpiter como um planeta cuja humanidade é perfeita. E Saturno, um planeta cuja humanidade é feliz. Um planeta feliz. Né? E a mãe de Chico vai lá. E ela diz assim, mas antes eu quero contar um caso do próprio Chico. Por isso que tem essa... Estão vendo essa nave aqui perto de uma das luas de Saturno? É muito interessante pelo seguinte. Certa vez, conversando com o Chico, ele me contou, que o Emmanuel avisou para ele um dia, o guia espiritual dele disse assim, olha Chico, você foi convidado para ir visitar uma das luas do planeta Saturno. E ele ficou muito espantado com essa revelação de Emmanuel. Amanhã eu venho te buscar. Mas, para que isso aconteça, para que a nossa viagem não tenha nenhum problema, para que a sua materialidade terrestre não interfira no intercâmbio que nós estamos programando, eu vou te pedir muita oração, muita vigilância. Você, por favor, não se alimente de nenhum animal terrestre, né, durante o dia inteiro. Coma frutas, suco de frutas apenas. Tenha uma alimentação mais frugal possível, para que, quando chegar a noite de amanhã, na hora que eu te desligar do corpo, você tenha facilidade de locomoção comigo. E o Chico, disciplinadamente, obedeceu às instruções de Emmanuel, né? Teve uma alimentação mais saudável, mais frugal, e chegou à madrugada, quando ele então se desligou pelo sono físico do corpo, o Emmanuel já estava lá para recebê-lo e o levou até uma das luas de Saturno. E lá ele viu uma grande nave, imensa. Ele me contou que a nave que estava estacionada numa das luas de Saturno era tão grande que o tamanho dela se confundia com o próprio tamanho da lua saturnina. Né? Então nós estamos falando de uma nave-mãe. Né? E Emmanuel foi levando ele, eles entraram nessa nave, o Chico observou que dentro desta nave-mãe existiam centenas de naves menores, estacionadas lá nos hangares dessa nave-mãe. E ele ficou muito impressionado com essa situação. O Emmanuel ia levá-lo para conversar com o comandante desta nave. E foi apresentado o Chico ao comandante e vice-versa. Eu perguntei a ele, como que vocês conversavam, Chico? Em português? Ele falou assim, não. Nós conversávamos pela linguagem do pensamento. De forma tal que eu pensava e ele me respondia e eu entendia o pensamento dele. E segundo, eu perguntei naturalmente que conversa que vocês tiveram, né? E ele me disse, olha, nós conversando, eu fiquei muito espantado com a existência dessa nave-mãe nas proximidades da lua de Saturno, e eu perguntei a ele por quê? Por que existia essa nave? E ele me respondeu que este comandante, ele estava na coordenação da defesa do sistema solar contra invasões e contra a presença de forças alienígenas de inspiração negativa. Estava a sua nave, ele respondia ao Cristo do sistema solar, né, diretamente, ele era um ministro, portanto, do Cristo do sistema solar, e também estava submetido à orientação de Jesus no que concerne à Terra. No que concerne à Terra, ele estava também sob a orientação do Cristo para a defesa da Terra contra invasões alienígenas de impulsos negativos. Vocês vão imaginar que o meu cabelo ficou em pé, né? Ao imaginar essa situação. Porque a gente acha que toda civilização é boazinha, que já evoluiu tecnologicamente, né, cientificamente, que já está 1.000, 2.000 anos na nossa frente, 5, 10, 15 mil anos na nossa frente, mas isso não é uma realidade. A realidade é que existem as duas coisas. Lembram-se que no sábado, Allan Kardec coloca muito claramente que há civilizações mais avançadas do que nós e também mais atrasadas do que nós? Né? Então existem todo tipo de civilização extraterrestre. Embora o Chico me afirmasse que 90% delas são evoluídas não somente na técnica e na ciência, mas também na moral. Graças a Deus, a maioria é do bem, né? A grande maioria do bem. Mas existem sim 10% dessas civilizações que são predatórias, que são civilizações de rapina,
né, que se desenvolveram altamente no intelecto, na inteligência, na ciência, né, mas infelizmente canalizaram as forças para o mal. E elas não têm qualquer respeito pelas civilizações menos avançadas. Por isso que existem até hoje, e a própria ufologia confirma este dado, é um fato, né, as questões que nós chamamos de abduções traumáticas, que são as pessoas terrestres que são abduzidas, são levadas por naves extraterrestres desse outro grupo. E, infelizmente, através da regressão de memória, elas contam os pavores porque passaram, as experiências traumáticas pelas quais elas foram forçadas a vivenciar. Então, exatamente por isso que essa frota estelar de defesa do sistema solar se situa, segundo o Chico me explicou, numa das luas de Saturno, porque está estrategicamente colocado. Ao menor sinal de invasão ou de presença alienígena não voltada para o bem, este comandante estelar põe as suas naves em movimento para a nossa própria defesa. Então vocês imaginam o seguinte, nós temos que agradecer tanto a Deus, porque nós nem imaginamos a proteção que está à nossa volta, né, aquilo que nós na Terra aqui, com nossa pouca ciência, nós nem imaginamos o tanto de benefícios que nós recebemos sem sabê-lo. Mas agora vamos voltar à mãe de Chico Xavier.